Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre vida sentimental, né? Sobre relacionamentos. Quem não tem conflitos, né? Todos nós temos conflitos no relacionamento. Existem conflitos leves e conflitos graves, né? Todo mundo tem problema no casamento, né? Aquela pessoa que diz que não tem, ou no relacionamento, no namoro. Tem pessoas que estão se separando, se divorciando, preparando sua vida, começando tudo de novo. E outras pessoas estão começando agora e vão enfrentar muitas dificuldades no relacionamento, que é natural, né? A gente passar por lutas, por discussões, por dificuldades. Mas o que não é normal é a gente viver num relacionamento onde você não é questão de ser feliz somente, mas que você é infeliz o tempo todo, né? Que a pessoa te ignora, te maltrata, te pisa, te desrespeita. Então, é um tipo de relacionamento que não pode continuar, que não tem como continuar. Então, como Jesus falou, se o seu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas se ele não se arrepender, leva ele mais 2 testemunhas. Se ele não se arrepender, leva ele à igreja. Se ele não se arrepender, trata-o como gentio. Ou seja, tem certos tipos de relacionamentos que não dão para continuar. Porque a pessoa não se arrepende, ela continua fazendo mal. Né? Diferentemente de um erro que a pessoa cometeu e nunca mais cometeu, você perdoa. Outra coisa é você conviver com uma pessoa que comete os mesmos erros e nunca muda. E esses erros são graves, são dolorosos, ferem muito as pessoas. Então, existem relacionamentos que não tem como continuar. Não tem como você avançar. Porque, ainda mais vocês, às vezes, já tentaram 15 anos de brigas, de discussões e de falta de respeito, de coisas ruins. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas é um relacionamento de fachada. Gente, não é questão de ser relacionamento de fachada. Muitas vezes a pessoa não quer expor os seus problemas da sua casa para outras pessoas. Então, às vezes pode parecer, é um relacionamento de fachada. Não. Às vezes a pessoa não quer transparecer ou ficar falando os seus problemas para outras pessoas. Então, muitas vezes a pessoa separa, assim, de repente do nada, assim, fulano separou, aí todo mundo fica, nossa, como que pode? Os dois davam tão bem, tão juntos há tantos anos, aconteceu alguma coisa muito grave, mas aí as pessoas podem julgar, mas era relacionamento de fachada. Não, é porque a pessoa muitas vezes ela está tentando ali, ninguém tá vendo o que eles estão sofrendo, o que eles estão passando, e a pessoa tá tentando acertar, sem expor sua vida para os outros, e chega uma hora que a pessoa cansa e decide separar. Gente, a separação, eu acredito que é a última coisa que a gente faz. Não é a primeira, não é a segunda, é a última. Mas existem situações que a separação é necessária. Embora, né, a palavra de Deus diz que o homem não é bom, né, que o homem se separe. Está escrito lá que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Que Deus criou os dois para serem uma só carne, deixará o homem, pai e mãe, unir-se a sua esposa, os dois serão uma só carne. Só que Deus, vou explicar um pouquinho da história só para vocês entenderem. Deus criou o casamento, era para ser para sempre. Por quê? Com qual objetivo? Essas duas pessoas se unirem, formarem uma família e um cuidar do outro durante toda a vida. Você tem uma pessoa que vai cuidar de você, que você vai cuidar dela. Quando você envelhecer, essa pessoa vai estar com você, vai cuidar de você, vai estar junto. Vocês vão criar filhos, os seus filhos vão cuidar de vocês também. Então, para que você não seja como um cachorro solto, um cachorro abandonado no mundo, não tem ninguém que olhe por você, ninguém que goste de você, ninguém que cuide de você. Como a gente vê muitas pessoas, né? Às vezes a gente vai ao hospital
E a gente vê pessoas abandonadas nos asilos, no hospital. Essa semana mesmo, nós fomos no hospital e uma senhora, ela estava em prantos, chorando. Eu não estava perto, mas as pessoas me contaram que ela estava em prantos, chorando. Ela era até cadeirante, chorando muito, porque ela teve alta do hospital, só que ela não tinha para onde ir. Parecia que os filhos abandonaram, não tinha parente, não tinha ninguém. E uma senhora idosa, cadeirante, não tinha casa, não tinha filho, não tinha família, não tinha para onde ir. Imagina a situação, o sofrimento dessa pessoa que não construiu laços, né, profundos com outras pessoas, que não tem uma família, não tem uma base, e ela fica solta e sozinha no mundo. Então, Deus não nos criou para isso, para vivermos só. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus não nos criou para viver só. Justamente, é claro, para a gente compartilhar, para a gente ter prazer um com o outro, viver a vida, mas principalmente para que a gente tenha pessoas para que a gente cuide e para que cuide da gente nas horas de necessidade. Por isso que Deus não aprova relacionamentos casuais. Por quê? Porque o objetivo do casamento, do relacionamento criado por Deus, é justamente para criar vínculos para que você nunca fique sozinho nessa vida, para que você tenha alguém com quem contar, alguém que possa cuidar de você quando você estiver doente, nos seus momentos tristes, a pessoa está do seu lado. Então, esses relacionamentos casuais, que você vai ali, tem uma relação íntima com a pessoa e a pessoa nem sabe quem você é, nem liga para você, na hora da sua tristeza, na hora da sua doença, essa pessoa nem sabe. Então, Deus não aprova relacionamentos casuais por causa disso. Não é só uma questão de, é pecado. Não, nós temos que entender o coração de Deus. Deus não gosta de relacionamento casual justamente porque o propósito do relacionamento criado por Ele foi justamente as pessoas se tornarem uma só carne, um viver para cuidar do outro. Agora, se você libera o relacionamento casual, o sexo livre, você vai ter relacionamento só para ter prazer. Então, você vai usar o corpo daquela pessoa, vai ter prazer com aquela pessoa, e você vai largar e vai arrumar outra, e vai largar e vai arrumar outra, vai largar e vai arrumar outra, e todo mundo vai ficar abandonado, como diz não tem uma música aí que fala assim, todo mundo vai sofrer? Então, todo mundo vai sofrer, porque você vai ter momentos de prazer sexual, mas o sexo num relacionamento é uma coisa, é 1% em 100%. Então, existem outras coisas que muito mais importantes no relacionamento do que só o sexo e o prazer sexual. Né? O carinho, o companheirismo, tá perto, tá junto, um ajudar o outro, tá nas dificuldades juntos. Então, Deus nos criou para vivermos assim juntos, para que um possa cuidar do outro, para que juntos possam construir uma vida. Então, relacionamento casual não é bom por isso, porque você é usado, você não é amado, você é usado. A pessoa usa o seu corpo para ter prazer e te larga, e te dispensa. Então, Deus não te criou para isso, nem o homem nem a mulher. Deus criou você para encontrar uma pessoa que seja idônea, uma ajudadora idônea, tanto uma mulher quanto o homem também, que vai te ajudar, que vai cuidar de você, que vai estar junto de você nos momentos bons, nos momentos ruins, que não vai deixar você desamparado. Então, Deus nos criou para isso, para vivermos unidos, para que a gente não fique igual um cachorro abandonado na rua, né? Então, a família foi criada com esse propósito. Mas o que acontece? Vou explicar para vocês. Lá na lei de Moisés, Deus estabeleceu o casamento tinha que ser feito entre as pessoas da mesma tribo, tinha toda uma regra. Só que a mulher não poderia se separar do marido. Como existia o machismo naquela época, gente? Existia. A gente não pode falar que não existia, porque existia e até hoje existe. Eu sinto na pele machismo. Gente, eu não sou feminista, mas eu sinto na pele machismo. Quando você, por exemplo, vai numa oficina arrumar um carro, você percebe claramente que as pessoas não se importam, não dão o mínimo crédito para você porque você é mulher.
quando você tá com algum problema, vai procurar algum órgão, as pessoas não dão crédito para você. Só dão mais crédito para os homens do que para as mulheres. Mais respeito. Isso é um fato. Então, o homem, ele podia se divorciar da mulher. Ele podia divorciar, não. Ele podia repudiar. O que é repudiar? Repudiar é abandonar. Repudiar é você largar. E o homem podia ter mais de uma esposa. Né? Então, ele podia, por exemplo, casou comigo, não tô gostando de você, largo você e pego o outro. E você, a repudiada, ela ficava totalmente desamparada, porque ela não podia casar-se de novo, porque senão ela estaria cometendo adultério, porque ela era repudiada, ela não é divorciada. Então, ela é considerada mulher daquele homem. Então, se ela se casasse com outro homem, ela era adúltera. Então, a mulher repudiada era a coisa mais triste que tinha. Por quê? Porque ela não podia nem casar, nem trabalhar. E ela morria de fome, ela mendigava. Porque se ela não tivesse uma família, um pai, uma mãe que a amparasse, ela viveria mendigando, porque ela não tinha trabalho, ela não tinha uma casa, ela não tinha sustento, ela não podia casar-se de novo. Então, por causa disso, Jesus disse, por causa da dureza do coração dos homens, é que Deus permitiu que Moisés, permitisse a carta de divórcio, justamente por esses casos, em que o homem abandonasse a mulher, repudiasse essa mulher e ela não podia se casar, porque se ela se casasse, ela era considerada adúltera. Então, Deus permitiu o divórcio como uma bênção para essas mulheres repudiadas. Então, por que uma bênção? É claro que no propósito não era separação, mas se o homem repudiou aquela mulher, ela iria ficar abandonada. Então, a carta de divórcio era uma forma daquela mulher ter o direito de recomeçar a sua vida, de poder se casar novamente, de ter uma vida digna, de constituir uma família de novo, porque aquele homem a repudiou. Então, a carta de divórcio, gente, primeiramente, ela foi um ato de graça, de bondade de Deus para com as mulheres. Não é uma coisa ruim em si. O que é ruim não é o divórcio, o que é ruim é o repúdio. O repúdio é você abandonar a pessoa e deixar ela largada sem ter possibilidade de reconstruir a sua vida. Então, o repúdio era uma coisa terrível. O divórcio era uma bênção, porque o divórcio, a carta de divórcio, dava àquela mulher o direito de poder recomeçar a sua vida depois de ser abandonada. Então, gente, muitas vezes a gente fala, o divórcio é uma coisa horrível. Não. Em muitos casos, o divórcio é uma bênção. Me perdoe falar isso, mas é uma bênção. Tem pessoas, mulheres que vivem relacionamentos abusivos, de abandono, de traição, de violência, de humilhação, que o divórcio para essas mulheres é uma bênção. É uma bênção porque elas vão poder recomeçar a sua vida do jeito certo, com uma pessoa melhor, uma vida mais digna. Então, infelizmente, nós viemos de uma cultura católica romana que demoniza, o divórcio. Como se o divórcio fosse uma causa, como se fosse um atestado de condenação eterna. A pessoa que se divorciar está condenada ao inferno. Muitas vezes nós evangélicos tratamos também o casamento como um sacramento, como uma condição para a salvação. Mas não é. Não existe isso, viu, gente? Você precisa ser casado para ser salvo. Você não pode divorciar para você ser salvo. Casamento não tem nada a ver com salvação de alma, tá? Casamento é um relacionamento entre pessoas. Não interfere necessariamente no nosso relacionamento com Deus. É claro que o pecado nos separa de Deus. Mas o fato de você estar casada ou estar divorciada ou não quiser casar, isso não interfere em nada no seu relacionamento com Deus. Tem gente que impõe essa regra de que você tem que ser casada para você ser salvo.
Se você se separar, você perde sua salvação. Se você se casar, você perde sua salvação. Não. Casamento não é sacramento. Casamento não é condição para a salvação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos entender. Como as mulheres repudiadas não podiam se casar de novo e tinham que mendigar, ou talvez até virar prostitutas porque não tinham trabalho, e elas eram consideradas como nada, Deus instituiu essa possibilidade de carta de divórcio, que era uma bênção para essas mulheres poderem recomeçar a sua vida. Então, o que acontece? Jesus, quando veio trazendo uma nova lei, uma nova aliança, ele veio tratar desse assunto de uma forma mais clara. Por quê? Porque os homens no passado podiam repudiar a sua mulher por qualquer motivo e poderiam se casar com outras mulheres, mas as mulheres não podiam se casar com outros homens. A mulher repudiada não podia se casar, a não ser aquela que tivesse carta de divórcio. Mas ele podia repudiar a mulher, mas a mulher não podia repudiar o homem. Ele podia se casar de novo. Ele podia ter quantas mulheres ele quisesse, mas ela não podia. Então Jesus veio mudar isso. Ele mudou isso completamente, trazendo para nós o entendimento seguinte, que se um homem repudiar uma mulher, ele está expondo essa mulher ao adultério. Então ele não pode fazer isso, ele não pode repudiar a sua mulher da forma que era repudiada antes, de qualquer motivo. Qualquer coisa você repudia, você larga a sua mulher para lá. E ela fica sozinha, não pode se separar porque ela está repudiada. Agora, se você desse carta de divórcio para ela, ela poderia sim se casar novamente. Muitos homens não davam carta de divórcio e deixavam essa mulher exposta ao adultério e sozinha, desamparada. Então, o ato de divórcio, de dar carta de divórcio, era uma bênção para essas mulheres. Então, Jesus veio falar o quê com a gente? Que essa regra de repudiar por qualquer motivo, isso não existe mais. Que hoje você só pode se separar de uma pessoa por um motivo grave. Você não pode simplesmente, eu não gostei, sei lá, do cabelo dela e eu vou mandar ela embora. E você também não pode se casar com outra mulher, porque os homens, eles podiam se casar com várias mulheres, mas a mulher não podia casar com vários homens. Se a mulher se casasse com outro homem, ela era adúltera. Se o homem se casasse com outras mulheres, ele não era adúltero. Então Jesus veio igualar todo mundo. A mulher não pode, o homem também não pode. Entendeu? Então se o homem se casar com outra mulher, ele é adúltero. É isso que está escrito lá, que a gente não entende, a interpretação está errada. E a palavra lá é repúdio, não é divórcio, é repúdio. A palavra no original é repúdio. Jesus falou que você não pode repudiar a sua mulher. Repudiar é isso, é você largar, abandonar e arrumar outras mulheres. Tipo assim, eles podiam, né, naquela época, casar-se com várias mulheres. Então ele largava, abandonava uma e casava com mais duas, mais três. Ele não podia, Jesus estabeleceu que isso não podia mais, que a poligamia, que a gente chama de poligamia, a pessoa ter mais de uma esposa. Jesus, quando ele falou isso, ele está proibindo a poligamia e proibindo também o repúdio. O repúdio é isso, é o abandono, é você abandonar uma pessoa à sua própria sorte. Então, o que acontece? Jesus disse que a gente pode sim haver divórcio em casos graves. Ele falou em caso de relações sexuais ilícitas. Porém, a gente sabe que ele citou esse exemplo, mas não é o único exemplo. Nós sabemos que a separação ela é necessária em várias situações. Eu entendo que quando ele disse isso, ele estava dizendo que a separação tem que ser por um motivo grave. Entenda uma coisa, o divórcio no Antigo Testamento nunca foi por relações sexuais ilícitas, tá? Por que não foi? Porque o adultério no Antigo Testamento era pena de morte, era um crime. Então, se a pessoa adulterasse, ela não era divorciada, ela era morta.
Então não existia carta de divórcio para adultério. Quem que estabeleceu isso foi Jesus, porque no Antigo Testamento não existia isso. Nós vemos que Jesus agiu de uma forma mais sábia, mais misericordiosa com o adultério do que a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés mandava matar os adúlteros. Jesus mandou divorciar. Então a gente vê que Jesus, ele trouxe uma lei mais branda em questão de casamento. Então não é que ele quer que você se divorcie. Não é isso. A vontade de Deus é que vocês se permaneçam juntos. Mas se for separar, não pode repudiar. O que é repudiar? Repudiar é largar, abandonar. Se for separar, que seja por um motivo sério. Mas não repudie como os homens faziam antes. O que eles faziam? Tá casado comigo, mas casa com mais umas três mulheres e eu fico abandonada. Isso que era um repúdio. O homem casava comigo, casava com mais duas mulheres. Se ele gostasse mais das outras, ele me repudiava, ele me abandonava. E eu ficava sozinha, sem poder casar de novo, mas eu era casada, mas ao mesmo tempo não tinha um marido. Então isso, Jesus acabou com isso. Isso era uma maldade, isso era uma dureza do coração dos homens. Eles podiam casar-se de novo com outras mulheres e abandonavam as outras casadas. Elas eram casadas, mas abandonadas. Então o divórcio, a carta de divórcio era uma bênção para essas mulheres repudiadas, porque elas não podiam casar de novo porque elas já eram casadas. Então elas não tinham nem marido, não podiam ter filhos, não podiam trabalhar e viviam desamparadas. Então isso era uma maldade dos homens. Então o que Deus estabeleceu? Que eles deveriam dar carta de divórcio para essas mulheres repudiadas, para essas mulheres que eles não queriam mais. Então ela pegava a carta de divórcio e podia se casar novamente, reconstruir a sua vida. Agora, a maldade do coração de alguns homens era essa: tá casado comigo, casa com mais outras e me abandona. Só que eu continuo casada, mas eu não posso me casar de novo. Ele se casava com outras, mas eu não podia me casar. Então é isso que Jesus estava falando, que o homem não poderia fazer isso, deixar a sua mulher, expor a sua mulher ao adultério. Quando ele abandonava ela e não dava carta de divórcio, ele estava expondo essa mulher ao adultério, ou ao repúdio, ou a ficar sozinha, perdida. E ele se casava com outras mulheres. Ela não podia. Então é isso que Jesus está dizendo. O certo é não se separar, viver junto, viver bem, mas existem situações que é necessário separação e não repúdio. Separação, divórcio, mas não repúdio. Repúdio é abandono. Hoje, na nossa lei brasileira, existe o divórcio compulsório, né? O divórcio, se a pessoa quiser entrar com o processo de divórcio, ela consegue se separar mesmo se a outra pessoa não quiser. Mas naquela época, não. Naquela época, o homem, se ele não quisesse se separar, se ele não desse carta de divórcio, a mulher continuava sendo esposa dele, mesmo abandonada. Então, graças a Deus que hoje não é assim mais, gente. Eu sei que tem muita gente que é contra divórcio e fala mal de divórcio, mas o problema em si não é o divórcio, gente. O problema em si são os problemas que causam o divórcio. Agora, se a pessoa está vivendo num relacionamento abusivo, agressivo, violento, de várias formas, e ela não pode se separar, ela não pode. Uma coisa é a pessoa que quer viver na promiscuidade. Se ela quiser viver na promiscuidade, ela vive promíscua até no casamento. Mas uma pessoa que não quer viver no adultério, não quer viver de forma errada, ela quer, já que ela é repudiada, já que o marido dela ou a esposa dela não ama ela, não trata ela bem, não quer ficar com ela, então ela vai ter a oportunidade de recomeçar a sua vida com uma pessoa melhor, que a ame, ter uma família direito. Então, essa ideia de que não pode separar
de que não pode casar de novo, que isso aí, gente, é uma história totalmente distorcida. Não pode ficar casando e separando com qualquer hora por qualquer motivo, mas existem motivos sérios que precisam de separação, de divórcio e não de abandono. Você não deve abandonar, você deve divorciar. Por quê? Você dá o direito àquela pessoa de recomeçar a vida dela. E divórcio não tem nada a ver com salvação, casamento tem nada a ver com salvação, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não fique dizendo, a pessoa porque separou, porque casou de novo, não tem salvação. Tem nada a ver. A Bíblia não fala, a salvação é pela fé em Jesus, não tem nada a ver com casamento. Mas tem gente que liga, né, vindo essa ideia da Igreja Católica, de falar que casamento é sacramento. Casamento é, como se diz, uma regra para ser salvo. Se você se separar, você perde a salvação, né? Tem gente que fala isso, mas não é isso. A nossa salvação não depende de casamento, nem de divórcio, nem de nada. Simplesmente da nossa fé e obediência a Jesus. Então, tem mulheres que se separaram, homens que se separaram, que vivem uma condenação eterna na sua cabeça de que elas não têm salvação por causa disso. Que elas não podem casar de novo, que elas não têm salvação. Quando Jesus falou para não casar de novo, ele estava falando no caso do repúdio. Se você repudiar a sua mulher, você não pode se casar de novo. Ele não estava falando da separação, do divórcio. Como eu expliquei para vocês, os homens podiam se casar com quantas mulheres eles quisessem. Não é isso? Na cultura deles, cultura dos hebreus, eles podiam se casar com quantas mulheres eles quisessem. Então, o que eles faziam? Casou com a Maria e se apaixonou por outra, ele abandona a Maria e se casa com a outra, e depois se casa com outra. E a Maria tá repudiada, ela é casada, mas o marido não dá assistência, não a trata como esposa, não tem relações com ela, não tem filhos com ela, não cuida dela. E ela não pode se casar com outro, porque se ela se casar, ela vai estar cometendo adultério. Mas ele se casa com outras. E pela lei naquela época, ele podia se casar e o casamento dele não era considerado adultério, mas o dela era considerado adultério, se ela casasse. Você entende o que Jesus falou? Ele falou isso, se você abandonar uma mulher e se casar com outra, você também comete adultério. Não é só ela, não. Então, vamos entender as coisas do jeito certo. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, que o homem não tem liberdade para sair casando com várias mulheres, abandonando a sua esposa, e não dar ela carta de divórcio, para ela também poder se casar. Era isso que era feito. Então, não estou incentivando o divórcio, eu estou dizendo que divórcio não tem nada a ver com salvação, divórcio deve ser por motivos sérios, mas é melhor você se divorciar e começar uma vida reta com uma pessoa que te trate com respeito do que viver dentro de um casamento pecando o tempo todo, sendo maltratado, pisado e sofrendo tudo que é tipo de coisa ruim. Casamento não tem nada a ver com salvação. Então, que isso fique bem claro. Você que é de Deus, você que ama o Senhor, eu tenho certeza que você não quer viver na promiscuidade, que você quer se casar, ter uma vida certa. Mas existem relacionamentos que são praticamente impossível de você viver. Então, é melhor que você se separe e consiga encontrar uma pessoa digna que honre você e que vocês vivam uma vida diante de Deus do que você viver com uma pessoa que está te destruindo. Então, não fiquem levando essa carga que os religiosos colocam em cima de vocês, não. Quando Jesus estava falando isso, ele estava falando de repúdio. Repúdio é abandono. Não necessariamente do divórcio. É lógico que a carta de divórcio não era o plano de Deus original, mas Deus permitiu a carta de divórcio por causa da maldade dos homens, que não davam carta de divórcio, ou seja, eles podiam se casar com várias mulheres, mas as mulheres deles não podiam se casar. Então elas ficavam sozinhas, solitárias, abandonadas, enquanto eles podiam se casar com quem eles quisessem. É por isso que Jesus falou, entendeu? Então, tá esclarecido para vocês a questão do divórcio. Deus ama divórcio? Não. Deus odeia o repúdio, o abandono. Agora, existem casos que são necessários de divórcio, casos sérios.
Então, casos sérios, a gente se separa. Pra quê? Pra ter uma vida correta. Porque se você quisesse se prostituir, ter uma vida promíscua, você tinha até casado, né? Se você teme a Deus, se você quer se separar, não é porque você quer ter uma vida promíscua. Você quer se casar e fazer as coisas do jeito certo, não é? Então, se você teme a Deus, isso é a base de todas as coisas. O que você vai fazer? Você vai fazer debaixo desse temor de Deus, do respeito para com o Senhor. Então, não se sinta culpada por isso. Se você vive num casamento onde você sofre, que você é abandonado, que você é traído, você é maltratado, e você acha que se você se separar, você vai perder sua salvação, é mentira, tá? É mentira. O contexto da história é outro. Não é isso que Jesus estava dizendo, tá bom? A palavra de Deus diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O nosso Deus é um Deus de paz. Os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então não caia nessa bobeira de achar que, se eu me separar eu vou perder minha salvação. Não vai não. Não vai não. Você vai perder sua salvação se você for viver na promiscuidade. Se você for viver na vida errada. Agora, se você sair desse casamento para ter uma vida correta, se casar de forma correta, ter uma vida justa, você não vai perder sua salvação por isso não, tá? Então fique em paz, que Deus te dê a paz dele e que você caminhe na luz que o Senhor Jesus está te dando, tá bom? Deus te abençoe, guarde a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Tchau.